subsídios cruzados e garantir estabilidade econômica e regulatória do setor elétrico brasileiro. Aí, aqui o texto seguinte é meu. Sem perder de vista a estabilidade física do sistema interligado nacional. Ficamos honrados em receber os palestrantes ilustres aqui, Paulo Pedrosa, Rui Altieri e Paulo Sem. Para garantir a estabilidade física do sistema, trouxemos aqui o Dr. Paulo Sem, um dos debatedores, que tem se especializado em serviços ancilares. É diretor da BIAP. Tema importante que acredito merecer a criação de um mercado de serviços ancilares. Foi um tema que eu levantei lá no CEPOP, que acabamos de chegar hoje. Eu fiz esse comentário lá após a palestra do Menel, a palestra do colega da CCEE, que eu não sei o nome, Eduardo Rossi, e do Fernando Mosna, da ANEEL. Foi uma sessão espetacular e agradecemos aqui novamente ao Paulo Gomes por ter organizado isso tudo e pela ajuda que o Mário Menel deu a ele e deu a mim aqui e tem dado ao longo desses talvez 3 anos que eu estou aqui na coordenação desse comitê. E então, sem mais delongas, já estamos com 38 participantes. Passo a palavra para o presidente da ANE, Mário Menel, que vai moderar todo o evento, tanto as palestras como o debate, e eu depois só apresento as despedidas. Por favor, Menel. Obrigado, Nelson. Hoje nós vamos discutir aqui o que a gente precisa fazer a respeito da Lei 15.269. Essa lei foi fruto de um trabalho exaustivo que nós fizemos em 2000, nós que eu digo são as associações, em 2024, 2025, foram 2 medidas provisórias e acabamos então com essa lei que trouxe alguma melhoria em termos da governabilidade do setor elétrico. Mas para ela entrar efetivamente em ação, ter efeitos práticos, nós precisamos de uma regulamentação, tá? E um conjunto de associações que estão aqui representadas pela PINE, o Rui Altieri, pelo próprio Paulo Pedrosa da Abrace, nós identificamos 42 pontos que necessitam regulamentação. Então, num curto espaço de tempo, que são as necessidades do sistema, não é possível você conseguir o poder público não tem pernas e braços para fazer na velocidade com que o mercado precisa. Então, há necessidade de se estabelecer algum tipo de prioridade. E o que nós queremos discutir hoje aqui é escutar a opinião desses 3 especialistas extremamente habituados a tratar com esses aspectos legais, que é o Paulo Pedrosa, que vai fazer o pano de fundo, a palestra que depois vai ser debatida pelo Rui Altieri, que também tem uma pessoa, hoje presidente da PINE, mas ele já esteve do outro lado, né? Teve no Ministério, teve na ANEEL, teve presidindo o Conselho de Administração da CCEE, então tem uma experiência muito grande nesse aspecto e nós queremos, antes da ANE se posicionar a respeito do assunto, ouvir a opinião do Rui Altieri. E o Paulo Sem é uma liderança jovem que está surgindo no setor elétrico, com um conhecimento profundo das questões operacionais do sistema. Eu fico sempre muito grato de ver as discussões. Aliás, em cada uma das associações nós temos gente jovem muito, muito boa que estão surgindo aí, que a gente tem que prestar atenção. E o Paulo é uma dessas lideranças
que tem tido visibilidade e cada vez mais o Nelson é prova disso. O Nelson gosta muito de fazer trabalhos, artigos e consultar e interagir com o Paulo. Então eu acho que vocês vão ter uma bela de uma apresentação, mas quem vai fazer essa apresentação é o Paulo Pedrosa. Então, Paulo Pedrosa, por favor. Enel, assim, obrigado, é um desafio enorme aqui com a sua moderação do painel e a coordenação do Nelson e com assim, esse público tão qualificado da ANE, tratar do momento do setor elétrico. Como nós combinamos, né, a minha fala vai ser mais geral, né? Vou trazer uma contextualização, na minha opinião pessoal, aqui nós estamos falando como colegas engenheiros, né, não como instituições, né, do momento que nós estamos vivendo no setor elétrico, de como se enquadram essas MPs, a 1300 e a 1304, que deram origem à Lei 15.269, né, e dos desafios que nós temos agora, não só na regulamentação dessa lei, mas no enfrentamento de um conjunto de distorções do setor de energia. Então, eu acho que é assim, importante falar do momento que a gente está vivendo. O setor está extremamente desafiado, né? Nós temos um conjunto de políticas de incentivos assim, equivocadas. Há uma perda do protagonismo do formulador de política na condução dos rumos do setor elétrico, e a gente está vivendo uma expansão extremamente desordenada do setor. Uma expansão desordenada do setor, muito marcada recentemente pela explosão dos painéis solares pulverizados nas residências do país. Isso tem crescido, né? Nós já passamos de 3 Itaipus de painéis solares que não são enxergados ou controlados pelo operador do sistema, e essa energia entrando de maneira desordenada no sistema está nos trazendo assim, impactos gigantescos, muito significativos no mercado. Nós muitas vezes passamos no mesmo dia numa situação de risco de apagão por excesso de energia, quando tem muito sol e muito vento, e a temperatura está baixa, para um momento, às vezes poucas horas depois, em que a gente corre um risco de novo de colapso do sistema por falta de recursos de potência para equilibrar o setor elétrico, não é? Então essa expansão desordenada de um lado do ambiente de geração, ela está provocando, de outro lado, uma necessidade talvez também indevida de uma contratação de potência térmica para equilibrar o sistema, que é o que a gente viu agora com o leilão de reserva de capacidade, que nós contratamos 20 mil megawatts de energia térmica na condição de potência, a um custo estimado só de capacidade da ordem de 50 bilhões de reais por ano, que vai representar um aumento médio da ordem de 10 a 12% nas tarifas só com a capacidade. Então é um setor que continua com esses problemas crescendo de certa forma, né? A MP ela veio e ela trouxe um conjunto de alentos, no sentido do que eu tenho dito, Menel e colegas da ANE, usando a palavra de despioramento do setor. Quer dizer, eu entendo que a MP foi um momento importante em que todas as outras medidas, todas as outras intervenções que vinham sendo feitas no setor, como, por exemplo, aquelas conhecidas como jabutis da lei das eólicas offshore, elas vinham para piorar o setor de energia, para contratar mais problemas e mais custos para o futuro. Na lei das eólicas offshore, nós tivemos a imposição, por exemplo, de um conjunto de obrigações, como a renovação dos contratos do Proinfa, ou a contratação obrigatória de 3 mil megawatts de PCHs como reserva e não como energia.
quer dizer, vários movimentos que descaracterizam o setor elétrico, né, e ampliam movimentos de arbitragem e de fuga, até legítima, dos consumidores, né, de pagar os custos sistêmicos. Então, nós estamos tendo uma descaracterização do mercado de energia e da própria contratação de energia, né? Aquilo que a gente conhecia como energia está sendo descaracterizado e a gente está pagando por fora uma parte importante do que deveria estar no preço da energia, por exemplo, no encargo de capacidade. Então, o sinal de preço está equivocado, né? O setor tem um conjunto de ineficiências, né, que fazem que a gente se afaste do ambiente de eficiência econômica, não é, em que cada um pague pelo custo que aporta ao sistema e que cada um que gera receba conforme a contribuição que traz para o sistema, né, e essa desorganização ela vem comprometendo um conjunto de... o ambiente do mercado de energia é uma situação bastante grave, e o país tem agora, no debate da eleição presidencial e na instalação do próximo governo, independente de qual seja, uma oportunidade de avançar no movimento que a MP começou a trazer de aperfeiçoamento. Então, já olhando um pouco mais para a medida provisória, né, ela tem um conjunto de características, ela traz, de um lado, uma preocupação com o pequeno consumidor, né? Então, ela ampliou muito significativamente os subsídios aos pequenos consumidores, né, e os protegeu, né, dessas distorções do setor elétrico. Mas, ao protegê-los, também ampliou distorções do outro lado, porque esses custos eles não se perderam, né, eles foram repassados para os demais consumidores, né, na forma de encargos. Além disso, esse movimento neutralizou essa parcela do mercado da ordem de 6 mil megawatts, um pouco menos de 10% do mercado médio, né, do sinal de preço. Quer dizer, idealmente, esses subsídios deveriam chegar na forma de aportes de renda aos consumidores para que eles gerissem a sua própria contratação de energia. Mas é uma parte importante do movimento da MP, e ninguém pode ser contra, num país tão desigual quanto o Brasil, que essa parcela de consumidores carentes seja acolhida na sua conta de energia. Mas um movimento importante que veio acompanhado de um outro movimento interessante, que foi a abertura do mercado livre. A abertura do mercado livre é uma coisa que todos nós desenhamos, mas ela precisa ser agora detalhada nos seus aspectos da segurança do mercado e nos seus aspectos da eficiência do sistema, porque a abertura do mercado livre ela não pode ser um fim em si mesmo, ela deve ser um meio para tornar o mercado mais eficiente. Então, o consumidor que se tornar livre, ele deverá estar exposto ao sinal de preço da energia para que ele possa reagir a esse sinal de preço, né, ampliando a eficiência sistêmica para todos. Quer dizer, eu, Paulo, em breve poderei migrar para o Mercado Livre, mas essa minha migração deverá vir acompanhada, por exemplo, do fato de eu usar a minha máquina de lavar roupa no pico da energia solar e não no momento em que nós estamos, por exemplo, despachando as térmicas caras. Então, isso agregará ao mercado de energia um vetor adicional de eficiência, e é justamente isso que precisa ser regulamentado, para que o mercado livre seja um elemento de eficiência, em conjunto com outras medidas. Assim, há hoje uma dúvida em relação à própria capacidade do mercado livre, não é, de atrair novos consumidores, não é? Porque um consumidor residencial de uma conta de R$1.000, por exemplo, dessa conta de R$1.000, aproximadamente 300 se referem à energia. Quer dizer, se ele vai migrar por causa do aumento do custo dos encargos, né? O leilão de reserva de capacidade, né, vai levar encargos da ordem de R$100 por megawatt-hora, e a CDE, né, não vai ser estabilizada, ela vai continuar subindo na metade dela,
também da ordem de R$ 100 por megawatt-hora. Então, se eu sou um consumidor que tem uma conta de 1.300 é energia, se eu conseguir uma energia de 250, a minha conta final vai cair de 1.000 para 950. Há uma dúvida se isso será um sinal econômico eficiente para que a abertura do mercado aconteça e principalmente traga os consumidores para reagirem aos sinais de preço. Mas é um passo importante que tem que vir acompanhado de medidas que protejam os consumidores. A gente está vendo recentemente problemas com várias comercializadoras, não é, que estão tendo dificuldade de honrar os seus contratos e colocando consumidores expostos e consumidores grandes expostos a situações de mercado assim, bastante complexas. Então, como regulamentar a abertura de mercado? Primeiro, com o viés de que esses consumidores que vão se incorporar ao mercado livre contribuam para a eficiência do mercado reagindo aos sinais de preço, e segundo, como protegê-los e proteger o sistema dos riscos também comerciais da operação do mercado. Mas esse é um viés muito importante de regulamentação da lei, não é, para que ela possa assim, ampliar o espaço do mercado livre e as oportunidades relativas a esse mercado. O desafio será continuar competindo com a energia da geração distribuída, dos painéis solares, que a verdade é que com a valorização do real e os ganhos de redução de custo dos painéis, o que a gente tem visto, na verdade, é que a solução do painel solar individual, que para o setor elétrico traz um trauma importante, continua crescendo de uma forma muito importante, e o mercado livre vai ter que competir com os consumidores por esse espaço de mercado. Lembrando que o consumidor do painel solar, ele não paga encargos como CDE e reserva de capacidade. Isso também amplia o problema dos encargos para aqueles consumidores que continuam participando do sistema. Portanto, é uma profecia que se autorrealiza. Cada consumidor que foge do sistema para geração distribuída aumenta o custo sistêmico e aumenta a própria rentabilidade e aumenta a disposição do próximo consumidor de também usar essa porta lateral, né, para fugir dos custos sistêmicos. Mas essa é uma dimensão importante da abertura do mercado. Uma outra dimensão importante é a contenção dos subsídios do setor, a contenção da explosão dos encargos da CDE. A medida provisória trouxe a criação de um mecanismo em que o aumento da CDE, ou pelo menos de metade da CDE, metade dela continuará crescendo, aquela relativa à CCC da Amazônia e aos subsídios sociais, mas a metade dos encargos que favoreciam a geração será contida, inclusive com algum impacto para os geradores, algum questionamento em relação à própria previsibilidade das regras do setor, mas há uma contenção desses encargos. E também, Menel, uma coisa que você é o principal observador desse fenômeno, a contenção de modelos fake de autoprodução, que estavam utilizando a autoprodução, que é uma política industrial, voltada à competitividade de consumidores para os quais a energia é um insumo muito importante para a sua produção, e que eles estão dispostos a investir nessa segurança e nessa previsibilidade necessária para os seus negócios, mas modelos que distorceram a autoprodução e banalizaram essa solução como uma rota também de fuga de custos sistêmicos. Então, a lei trouxe mecanismos que tentam conter essa explosão de encargos, e esses mecanismos agora precisam ser detalhados para que se tornem efetivos, ao mesmo tempo em que você consiga conter. Ficou no mudo, Paulo. Entrou no... O mercado, com uma agilidade muito grande, começa a criar novos arranjos jurídicos e novos espaços para continuar explorando esses caminhos de banalização
né, de soluções que deveriam vir para atender questionamentos muito específicos. Mas é um movimento importante, que aí eu acho que depois de mim, os colegas que vão falar vão ajudar a entender como é que a gente consegue tornar a lei efetiva nesse aspecto importante dela, né, que é conter a expansão dos subsídios do setor. Um outro aspecto muito importante está na melhoria do sinal de preço. O sinal de preço é o essencial para a eficiência do mercado. E nós nos afastamos imensamente do setor elétrico, né, dos sinais de preço que promovam a eficiência do mercado. Hoje nós estávamos há pouco tempo, Menel, eu, você, o Paulo, numa discussão no Ministério sobre a cobrança do encargo da reserva de capacidade. Lá, na medida provisória e na lei, tem um dispositivo que permite o aperfeiçoamento desse sinal. Hoje, o sinal é completamente contrário à lógica do sistema. Quer dizer, se eu sou uma indústria que tem o pico do meu consumo no momento do auge da produção solar, eu vou pagar pelas térmicas conforme esse meu consumo máximo. Justamente no momento em que as térmicas não são necessárias. Isso pode terminar deslocando até parte do consumo para o momento em que as térmicas vão gerar, ampliando a própria necessidade de geração por termoelétricas. Então, os sinais econômicos estão distorcidos. A medida provisória traz o encaminhamento para que essas distorções sejam corrigidas, para que o setor se alinhe e encontre um ponto de equilíbrio mais eficiente. Ao mesmo tempo, dispositivos que fazem com que a nova geração que não tem atributos, ela seja obrigada a prover o seu recurso. Quer dizer, se eu sou uma fonte solar, que estou aportando energia para o sistema no pico, obviamente, da energia solar, quando não há problema de potência, mas quando eu paro de gerar, quando o sol se põe, eu termino provocando a necessidade das térmicas, eu devo participar da solução desse problema, seja instalando uma bateria, seja comprando o recurso da estabilidade do sistema. Isso vai permitir uma competição, um ajuste mais equilibrado entre as fontes, por exemplo, hidrelétricas e outras fontes que não têm atributo. Eu acho que é um movimento também muito importante para que o setor encontre um patamar de equilíbrio mais eficiente do que a gente tem vivido hoje e, digamos, a gente se afaste quase que de um gaming de arbitragem para fugir de custos sistêmicos para soluções mais eficientes para o sistema como um todo. Então, a medida provisória, ela olhou esse conjunto de problemas do setor, cujo diagnóstico é conhecido há muito tempo, dos graves problemas do setor, e começou a endereçar alguns desses principais problemas, permitindo que agora, na regulamentação, que é um desafio hercúleo, o Ministério e a ANEEL avancem na reorientação desses custos sistêmicos. Para nós da indústria, e agora falando como indústria, a grande conclusão que a gente chega do momento é que o país talvez tenha estragado ou perdido a oportunidade de uma grande vantagem comparativa que ele teria, que seria da energia limpa e barata. Os custos que estão contratados para o futuro e as ineficiências que estão já estabelecidas já nos permitem preocupação em relação à capacidade de oferecer energia limpa e barata. Então, a oportunidade para a indústria agora está mais na arbitragem entre os diferentes custos sistêmicos. Eu vou ter um custo de energia que será mais alto, mas se o preço do sistema for correto, eu vou poder, digamos, vender 15% da minha energia, reduzindo a minha demanda e contribuindo com o sistema no momento de preços altos, competindo com as térmicas, e vou poder comprar uma energia a um custo muito baixo quando ela está sobrando, por exemplo, no horário de pico da solar. Então, na atuação no mercado de energia organizado,
a grande indústria vai poder buscar competitividade atuando no mercado, ajudando os demais consumidores a consumir a energia que está sendo cortada, por exemplo, no momento de sobra, e ofertar energia para o sistema quando ela está sendo gerada com uma térmica extremamente cara, e ao contribuir com o sistema, fazer um custo médio de contratação mais competitivo nesse cenário atual. Então, assim, as minhas palavras de abertura são nessa direção. Acho que o país tem uma oportunidade com essa MP em reverter um processo que vinha sendo contratado há muito tempo de perda de competitividade, proteger os pequenos consumidores, mas, ao mesmo tempo, interromper um ciclo de crescimento de subsídios que distorciam o funcionamento do setor elétrico e recuperar o sinal econômico adequado para que a gente possa ter um setor mais eficiente. É um desafio extremamente complexo que está colocado nas mãos de um governo, não é, que tem poucos meses para regulamentar tudo isso num cenário bastante complexo. Acho que o nosso papel, Menéu, é apoiar a estrutura do Ministério e a estrutura da ANEEL para que essa missão, que é gigantesca, possa ser cumprida a tempo dos prazos estabelecidos na legislação. Mas essa é a minha provocação inicial aqui para o debate na academia. Obrigado, Paulo. Além desse esforço hercúleo, nós temos também que estabelecer prioridades, né? Como eu disse, nós não vamos conseguir, nesse resto de 8 meses aí, de 7 meses de governo, a gente não vai conseguir regulamentar os 42 pontos que nós identificamos, mas temos chance de progredir em alguns deles que você citou. Obrigado, Paulo. Vamos passar agora para as considerações do Rui. Rui, por favor. Obrigado, Menéu. Você me escuta bem, Menéu? Escutamos bem. Boa tarde a todos. Menéu, Nelson, obrigado pelo convite de participar aqui nesse painel com tantas personalidades do setor elétrico. Tá? Complementando o que o Paulo falou e já concordando com ele, eu acho que as duas medidas provisórias, né, elas tiveram o condão de, usar a mesma palavra, né, parar de piorar o setor. Tá? É uma oportunidade que nós temos na regulamentação e na regulação desses itens de dar uma nova roupagem para os problemas que já são antigos e que só faziam aumentar de tamanho, como crescimento desordenado dos subsídios, falta de uma sinalização adequada, não vou nem falar sinalização correta, mas adequada de preços e tarifas principalmente. Tá? A questão que hoje, assim, mais urgente que nós entendemos no setor elétrico são os cortes de geração, tanto das eólicas, solares e o vertimento turbinável, foram tratados em 2 momentos, né? O Ministério de Minas e Energia ficou com a responsabilidade de tratar o passado e a Agência Nacional de Energia Elétrica ficou com a responsabilidade de tratar o futuro. E ficou bem claro que o excesso de geração não será custeado pelo consumidor. Isso é um ponto fundamental. Sempre esse tema ia e voltava, dizendo não, a causa do excesso de geração não pode ser imputada ao gerador. Na avaliação da APIN, eu acho que da maioria das associações, sim, o excesso de geração é um problema do gerador. Tá? Então, isso vai ficar sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos geradores, e nós temos que trabalhar mecanismos para reduzir cada vez mais esse excesso de geração. Uma das propostas que nós estamos trabalhando, até sob a coordenação do Menéu, é que cada segmento que seja responsável por esse excesso de geração arque com a sua parcela. Hoje, a eólica arca com sua parcela, de forma desorganizada. Espero que a ANEEL, na consulta pública 45, organize esse rateio. A solar também, as hidráulicas idem, mas a micro e mini geração distribuída não participa desse rateio. E nosso entendimento é que ela deve participar. Como participar é a grande questão. Tá? Nós estamos trabalhando nisso e existem várias formas. A questão do excesso de geração, ela, assim, tem que ser tratada em vários momentos. No curtíssimo prazo, acho que tem essa questão da participação igualitária de todas as fontes que dão causa a ela, mas tem algumas oportunidades que devem ser incentivadas.
Nós temos dois mercados vizinhos ao Brasil, o Uruguai e a Argentina, que nós temos uma interligação de 2.500 megawatts disponíveis para serem interligados. Ano passado, e aí eu vou pegar até uma provocação para o Dr. Kelmo, nós tivemos uma hidrologia mais ou menos, um pouco abaixo da média histórica. Não foi uma hidrologia boa. E nós tivemos 2.400 megawatts de energia vertida que poderia ter sido turbinada ao longo do ano. Para os senhores terem uma ideia, o corte energético de eólicas e solares no ano passado foi arredondando 2.100. Então nós tínhamos um excesso energético de 2.400 de hidráulicas e tivemos um corte energético de eólicas e solares de 2.100. Se nós tivéssemos aproveitado e feito um arranjo que essas três fontes pudessem ofertar energia firme, é lógico que esses valores que eu estou falando aqui são médios, mas se fizermos um bem bolado de eólica fornecendo quando tem seu excesso, hidráulica fornecendo quando tem seu excesso, irem a solar para venda para esses países vizinhos, certamente eles comprariam um preço bastante razoável. Essa possibilidade não foi nem ofertada, esses países talvez nem saibam dessa possibilidade. E a gente melhoraria, não ia reduzir 100%, mas melhoraria em muito essa questão. A solução definitiva para o excesso de geração, o Paulo já abordou, só com uma sinalização adequada de tarifas e de preços. Tarifa regulada pela ANEEL e preços, o preço que é fornecido pela CCE, o PLD. Hoje, o preço já está um pouco melhor, mas tem um espaço enorme para melhorar. Quanto à tarifa, a ANEEL tem toda a capacidade e competência para fazer tarifas que respondam ao momento da geração. Não é razoável que o consumidor residencial ou até da nível de tensão de 13.8, 34,5 kV, pague a mesma tarifa às 10 horas da manhã, quando tem um excesso, das 8 horas da noite, quando tem um déficit muito grande. Tem que haver uma sinalização adequada. Nós aqui da PIN tivemos uma reunião muito boa com o pessoal de tarifa da ANEEL há uns 30 dias atrás, no mês passado. Eles sabem exatamente o que tem que fazer, sabem como fazer, e aí é nosso papel, Menel, Paulo e pessoal, empoderar aquela turma para que eles façam isso. Né? Eles sabem o que fazer, sabem como fazer, sabem o que atacar. Tem etapas de implantação, porque tudo isso depende de fornecimento de medidores que tenham medidores que consigam fazer a medição hora a hora. Hoje a maioria desses consumidores não tem essa possibilidade. Eles concatenaram as etapas com a capacidade de produção da indústria brasileira, sem levar em conta a importação, que é uma incógnita, se poderia. Mas, para vocês terem uma ideia, a primeira etapa deles, eles com um certo número de consumidores, eles resolvem 25% da questão. Tudo isso está mapeado, muito bem feito, é uma equipe valiosa que tem lá na ANEEL, e assim, como eu falei, é um papel nosso empoderar aquela turma. O Menel citou que nós reunimos um grupo de associações e fizemos uma priorização e oferecemos essa priorização tanto para a ANEEL quanto para o Ministério. No caso da ANEEL, os temas prioritários para regulação foram os seguintes: o encargo de reserva de capacidade e seu critério de rateios. Como o Paulo bem mencionou, esse encargo tende a crescer bastante. Outro ponto que nós elencamos como prioritário: o teto da CDE e o encargo de complemento de recurso. Isso tem que ser regulado imediatamente, porque entra em vigência a partir de janeiro do ano que vem, e é um alento, uma grande possibilidade, a primeira grande oportunidade que se dá para dar um tratamento de contenção para os subsídios. Agora, as fontes que se beneficiam do subsídio, se ele aumentar bastante, elas mesmas vão ser responsáveis por esse excesso. Vai ser tirado uma fotografia do ano de 2025, e esse valor vai ficar congelado. O que passar vai ser rateado entre os beneficiários daquele subsídio. Questão de formação de preços também foi uma priorização que nós demos. Formação de preços e tarifas para a ANEEL. Como eu já falei bastante até sobre corte de geração, acho que o corte de geração é uma prioridade. A ANEEL tem que ajustar a regulação para tratar adequadamente o futuro disso e também prover medidas para redução desse corte de geração. A questão da exportação de energia tem relação tanto com o Ministério quanto com a ANEEL e com a CCE e o ONS. E, por fim, para a ANEEL, a questão da abertura de mercado, que é um avanço pleiteado por muito tempo
por todo o segmento de mercado e que agora tem a grande oportunidade de realmente ser explorado, mas como o Paulo Pedrosa falou, tem que ser bem explorado para que seja para que não seja um fiasco. Todo mundo apostou muito na abertura de mercado e o consumidor tem que estar motivado para fazer essa migração. No caso do Ministério de Minas e Energia, os temas foram bastante parecidos, né? Foi corte de geração, encargos de capacidade, mas nós colocamos um tema novo, que é a prorrogação ou renovação ou licitação das concessões de usinas hidrelétricas. Né? Existe a possibilidade agora, dada pela lei, que essas concessões sejam renovadas ou prorrogadas de forma onerosa, e tem uma questão que nós temos que saber explorar. Todas as concessões que forem renovadas ou licitadas até 2032, 31 de dezembro de 2032, todo recurso arrecadado irá para a modicidade tarifária. A partir de 2032, o recurso vai ser metade para o Tesouro e metade para a modicidade tarifária. Na terça-feira agora, na última reunião pública da ANEEL, estava na pauta o reajuste da distribuidora do Amazonas. O valor previsto era de 23% de reajuste. Com a utilização dos recursos do BP, que também foi uma medida das duas medidas provisórias, também foi uma solução das duas medidas provisórias, o valor baixou de 23% para 6%, número redondo, para 6%. E isso foram um recurso da ordem de, arredondando, 5 bilhões e meio. O potencial que tem de recurso da renovação ou prorrogação das concessões é muito maior que isso. Dá para ter 3 ou 4 anos de estabilidade tarifária no Brasil, não zero, mas que seja um alvo de perseguir sempre o IPCA, não deixar passar do IPCA, que vai dar um ganho muito grande de competitividade para toda a indústria brasileira, vai dar tranquilidade na questão da inflação, mas que tem que ser assim, trabalhado como foi trabalhada a questão do BP. Foi uma medida que foi de sucesso, rapidamente foi implementada, ele constava das MPs, foi convertido em lei e rapidamente a ANEEL explorou essa questão e conseguiu arrecadar 5 bilhões e meio num espaço curtíssimo de tempo. Menel, eu encerro por aqui minhas colocações, fico à disposição para debater mais tarde. Obrigado, Rui. Rui, só para esclarecer um pouco para quem não é do métier e não está acostumado, qual é o problema do critério de rateio do ERCAP, que você citou várias vezes, porque o ERCAP está subindo, mas qual é o problema do critério de rateio? Rapidinho, por favor. Menel, deixa eu tentar colocar rapidinho essa questão. Hoje o rateio é feito com base em consumo, né? E a proposta agora é que seja que é feito por tensão, que ele seja feito com base no consumo. Então vai afetar bastante o rateio desse encargo, e assim tem que ser bem trabalhada, né? Tem que abrir uma consulta pública para que a gente debata como fazer esse rateio da maneira mais eficiente, para que quem demande mais desse recurso pague mais, e não quem consome mais energia no horário adequado pague a mesma quantidade. Ok, Rui. Vamos escutar agora as considerações do Paulo Sem. Paulo Sem, por favor. Não dá para dizer só Paulo, porque tem o Paulo Pedrosa e tem o Paulo Sem. Então agora é o Paulo Sem. E Paulo Gomes também. E tem o Paulo Gomes também. Boa tarde a todos. Acho que é uma honra estar aqui nessa plenária aqui da ANE, mais uma vez, para debater sobre um assunto que é o nosso cotidiano aqui, a regulamentação dessa lei, que é a 15269. Acho que muito bem já introduzido o tema aí pelo Paulo Pedrosa, o Rui complementou com uma parte bastante prática, né? Acho que aqui o Nelson fez a provocação inicial aqui de eu falar um pouco sobre serviços ancilares. De fato é um tema que eu estudo bastante, acho que carrego isso lá da academia no meu tempo de mestrado aí, e quando eu vejo, né, a oportunidade aqui, isso também utilizo, né, dessas ferramentas para a gente avançar em algumas questões, principalmente aí, os mercados. Mas antes, preciso agradar também aqui o Mário Menel, que é o meu chefe direto aqui, que é falar um pouquinho de autoprodução. Então, eu vou separar aqui a fala nesses dois grupos, né, falar um pouquinho de autoprodução, porque foi um marco bastante interessante, né, para a autoprodução. A gente sempre conta a história, né, da autoprodução surgindo
lá em 1896, quando uma indústria têxtil, né, faz a primeira pequena central hidrelétrica, né, para conseguir mover lá suas máquinas. Então isso já é uma fonte de inspiração, né, e a gente veio carregando, né, todo esse conceito do consumidor que investe em geração, né, aí passou por regulamentação, Código de Águas, inclusive, né, já citava, né, a existência dessa figura diferente, né, não é gerador, não é consumidor, é as duas coisas ao mesmo tempo, né. E aí, a partir da modernização do mercado, a desverticalização ali em 95, ganha aí uma nova estrutura, você começa a não apenas permitir que ele faça esses arranjos diretos, né, de você ter um gerador, um consumidor diretamente, né, mesmo proprietário, mas você começa a criar figuras diferentes de consórcio, principalmente, depois você avança, né, para as SPEs, e isso acaba, né, tornando aí uma gama de possibilidades de como você empreender com autoprodução de energia. Então começa a ficar um assunto aí bastante mais complexo. E aí quando a gente vê algumas questões, né, acontecendo, principalmente, né, uma expansão muito forte da autoprodução nos últimos anos, a gente começa a entender, olha, pô, isso não é tão natural assim, né, você ter uma expansão tão... Então a gente também tem que pensar em alguns freios, né, no meio desse caminho, né, mas a lei, ela de fato, ela traz avanços importantes. Eu acho que o principal deles é que ela consolida em uma única regra o que a gente entende de autoprodução de energia. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente falava do autoprodutor raiz, que é esse, né, que investe em geração, né? Então ele tem ele é proprietário de uma usina, né? Tem a outorga no mesmo CNPJ aí do consumidor, outorga de usina. Esse cara estava definido num texto lá num decreto, que é o 2003 lá de 98. Então esse era a base jurídica para ele, né? E esses outros arranjos, né, que a gente tinha, né, a questão principalmente, né, das SPEs, era uma lei que era a 11488 de 2007, que definia mais ou menos, né, como que eram esses arranjos de autoprodução. Então era uma coisa bastante dispersa, né, que demandava aí muitas vezes reflexões em relação do que a gente estava operando exatamente. Tinha uma certa insegurança jurídica grande, né, nesse processo. Então agora você vai lá no artigo 16b da 9074, de 95, está lá, né, um texto geral, né, demonstrando como que você pode se tornar autoprodutor. Então isso foi um avanço interessante, porque traz aquela clareza e segurança jurídica, né, para as operações. Mas, né, dentro desse conceito, né, a gente tem algumas questões interessantes lá, né, que é principalmente, né, a lei, ela preserva esse conceito que a gente entende, né, que é o autoprodutor raiz, né, o consumidor que tem, né, a outorga de uma usina de geração, ele torna-se autoprodutor. Agora, dessa outra parte, que é esse autoprodutor, que é acionista de uma empresa, né, por meio de uma geradora, né, por meio de SPE, esse sim, né, foi necessário aí algumas mudanças nessa regra, principalmente para trazer aquele freio de arrumação que eu comentei, porque tinha uma expansão aí bastante grande do sistema, e isso vinha ocorrendo de uma maneira que a gente entendia que não era exatamente autoprodução. E por que não é? Porque era aquela questão toda de o consumidor investir em geração, e aí dentro desse escopo, né, se perdeu um pouco dessas questões, dentro de alguns arranjos isso não era mantido, né? Então a nova lei, ela busca exatamente você conservar esse conceito de você ter o consumidor que investe em geração. Então ele traz lá uma obrigatoriedade, né, de que esse consumidor ele tenha um aporte financeiro de no mínimo 30% dentro dessas sociedades. E também ele coloca uma trava lá dentro da carga mínima que esse autoprodutor, por SPE, acionista, né, da usina, ele precisa ter. Então, antes a gente tinha uma trava, já que era de 3 mega da carga individual, e hoje a gente tem um aumento dessa restrição, que é para 30 mega agregado, né, de todas as cargas desse autoprodutor, e continua, né, a trava dos 3 megas individuais. Mas uma questão importante foi que a lei, ela de fato, ela traz uma segurança
em relação ao que a gente tinha já há muito tempo, acho que desde 2015 a BIAP trabalhava nesse tema, que era você possibilitar que os grupos econômicos conseguissem otimizar os seus portfólios por meio desse repasse de energia entre as cargas, né, de todo o grupo econômico, né? Então, só para exemplificar, em geral, quando você tinha os grandes grupos econômicos, para você fazer uma alocação, ou seja, você usar a sua geração em uma determinada carga, muitas vezes você tinha que transferir a outorga para um outro CNPJ. E aí a lei agora ela permite que isso não seja necessário você transferir essa outorga, mas simplesmente fazer um cadastro lá na CCE com o aval da ANEEL, para permitir que isso seja feito de uma maneira bastante simples, né, por meio das regras, né? E aí, por fim, eu acho que a questão que a lei respeitou bastante foi a transição entre modelos, né? Que isso é uma coisa bastante importante no Brasil, que você já tem, né, um porte bastante grande de investimentos acontecendo e em vias de acontecer, e agora, então, a lei ela permitiu que a gente fizesse essa transação bastante suave, dando aí 3 meses de prazo, né, para que se concretize, né, os projetos que já estavam sendo feitos, né? E a partir da lei, então, entra as novas regras, né? Então, de uma forma geral, acho que esse contexto da autoprodução ele foi bastante importante, porque ele garantiu, né, de alguma forma bastante organizada e segura, né, todo esse conceito do que é, de fato, a autoprodução de energia. E agora a gente tem o desafio justamente de regulamentar todo esse texto, né? E aí, trazendo um pouco de detalhe, né, a ANEEL ela já tem, né, ela já tem trabalhado nisso, a CCE já fez regras, já fez toda a questão aí de você fazer os cadastros lá, né, que são os procedimentos de comercialização. Ela já fez isso, está na mão da ANEEL para abrir uma consulta pública, né, e se discutir de fato, né, como é que seria a implementação dessas novas regras. E aí toda essa questão, né, de grupo econômico, a comprovação de 30% de aporte nas SPEs, elegibilidade das cargas, né, dentro do grupo econômico, tudo isso então está em vias de serem discutidas. E aí, então, acho que aí nos próximos meses, aí provavelmente a gente já tem, então, a implementação dessa lei aí por parte da ANEEL. Então, esse é um panorama, né, que eu gostaria de destacar em relação à autoprodução, que foi aí um marco bastante interessante. Mas, quando a gente fala até mesmo em autoprodução, a gente vê muito as dores do consumidor e do gerador, né, que acho que já foram bem colocadas aqui pelo Paulo Pedrosa e o Altieri, questão do ERCAP, né, dói muito nesse lado consumidor, e o corte de geração também, né, algo muito importante para esse lado do gerador. Então, são questões, né, que a gente vem buscando aprimorar, e a regulamentação ela traz, com certeza, aí, maior segurança, né, para o sistema. Bom, enfim, agora trazer esse outro ponto, né, que foi a provocação do Nelson, em relação a aí questões mais da segurança elétrica do sistema, né? Então, acho que da segurança jurídica a gente já tem aí um bom escopo, mas da segurança elétrica, né, que é algo que eu acho que até a provocação do Nelson vem de um artigo que a gente fez, publicou lá no CEPOP agora, até apresentei lá na segunda-feira em Foz do Iguaçu esse artigo, que uma das grandes conclusões lá do artigo era que a gente teve, de alguma forma, né, uma certa sorte de fazer uma transição energética com um parque hidrelétrico e termoelétrico bastante robusto. E por que se fala assim um pouco nessa questão de sorte? É porque hoje o operador ele tem, né, dentro do seu portfólio unicamente a possibilidade de você fazer todos aqueles serviços essenciais, que é controle de frequência, controle de tensão, provisionamento, né, de recursos para perturbações do sistema, né, contingências, né, tudo isso ele depende tão somente das hidrelétricas. Então, o que se oferece hoje para o operador são os recursos, né, provindo dessas hidrelétricas. Então, elas que são as bases, né, para você manter esses serviços essenciais para o sistema. E isso é muito diferente, né, do que a gente vê
nos mercados lá fora, né, onde esse operador ele consegue contratar isso via mercado, ele consegue buscar mais recursos, né, por meio de uma forma muito mais competitiva, né, e aí a provocação mesmo do Nelson Martins em relação a mercados de serviços ancilares, né. E por que a gente entende isso como a solução, né? A solução é justamente porque essa gordura que as hidrelétricas tinham para fazer, né, essa compensação necessária e a prestação desses serviços ancilares, ela certamente ela está terminando, né? A gente tem os dados ali em relação a, por exemplo, flexibilidade do sistema, né? Que as hidrelétricas, em 2015, a gente tinha a variação diária delas em cerca de 25 GB, né? Então a gente está falando que ela, em um dia, ela sai do mínimo para o máximo, né? Então essa rampa seria 25 GB. E quando a gente vem para 2025, esse valor já vai para 45 GB. Então isso num curto prazo, a gente teve então praticamente assim uma exigência dessas hidrelétricas que elas não vão certamente, né, para daqui 10 anos, 15 anos conseguir provisionar tudo que a gente precisa para esses serviços, né? A gente avaliou também lá controle de frequência, controle de tensão, e tudo isso a gente via esse aumento grande, né, da necessidade de cada vez a hidrelétrica se dedicar muito mais para a prestação de serviços do que atender a carga, né? Então esse que foi algumas questões. E aí, quando a gente vê a lei, né, que a 15269, ela abre bastante espaço para a gente começar a pensar em você, de alguma forma, oferecer mais coisas, né, mais produtos para o operador do sistema conseguir fazer toda essa estabilidade do sistema por meio, né, de serviços competitivos, né? E aí, principalmente, tem lá um inciso, inclusive, lá no artigo 1º da Lei 10.848, que ele fala simplesmente de consideração, né, para a formação de preço da reserva de potência operativa. E a reserva de potência operativa é o principal recurso para você ter o controle de frequência do sistema. E aí, no momento quando você fala, olha, essa reserva de potência operativa, ela precisa ser considerada para a formação de preço. No momento que a gente precisa considerar isso, a gente vai também necessitar saber por quanto isso vai custar para a gente. E aí, a questão toda é você ter, de fato, né, de quem que eu contrato ou de quem eu não contrato. Então, quando a gente começa a reservar uma necessidade de isso estar atrelado à nossa formação de preço, isso também vai necessitar a gente saber de quanto custa. Tudo isso, coisa que a gente nunca fez de forma, obviamente que a gente tem muito estudo em relação a isso, que é uma das provocações em relação aos atributos que a gente tem das nossas fontes. E aí, quanto que vale, então, a gente ter uma reserva para controle de tensão em uma determinada hidrelétrica, ou por que isso não acontece em uma termoelétrica? Todas essas questões, elas vão necessitar uma discussão, e a construção de um mercado permite uma interação maior entre esses produtores e o próprio operador de sistema. Então, quando a gente ver que o caminho, né, para os próximos anos vai ser de um certo esgotamento, né, desses recursos hidrelétricos, e também a necessidade de você cada vez precisar de mais desses serviços, a gente entende que teria que ter, então, uma solução via mercado para a gente conseguir alcançar esse escopo. E não é nenhuma novidade do ponto de vista metodológica, né? Seria algo que é feito, né? Então, o DCEM, digamos assim, né, que os outros países usam, muitos deles utilizam, né, a otimização não só da energia, mas também a otimização de todos esses serviços, né? Então, lá ele vê o que é mais barato, né? O que é mais vantajoso para o consumidor, se é pagar para uma determinada usina atender a carga, ou se é melhor de colocar aquela usina de reserva para prestar um determinado serviço. E aí, nesses casos, a gente tem também preços marginais para todos esses serviços que a gente está falando. E é isso, e aí, essa que é talvez a volta, né, que a gente precisa para, de fato, a gente entender o valor
que vai ter de a gente colocar uma bateria, de a gente colocar uma usina híbrida, né, uma usina reversível, para fazer aí um serviço de flexibilidade, de controle de frequência, de controle de tensão. Tudo isso agregado a um sistema que consegue enxergar, né, diversas oportunidades dentro dessa cadeia de valor. Então, acho que a lei ela também abre espaço, né, para a gente desenvolver todas essas questões, né, que vão ajudar muito a gente a ter a segurança do sistema, a garantir essa segurança do sistema para os próximos anos. Enfim, são esses dois recados, né, que eu queria trazer, que eu acho que como são assuntos amplos, né, acho que o melhor é realmente introduzir o tema aqui e deixar aberto para o debate para a gente conversar. É isso, Menão. Obrigado, Paulo. Vamos abrir agora o debate para perguntas da nossa plateia, da nossa assistência. Eu não tenho registro ainda nesse momento de nenhuma das perguntas. Tenho. Marco Aurélio, por favor. Marco Madureira. É o Madureira. Obrigado, Menel. Bom, em primeiro lugar, Menel, eu acho que eu vou fazer aqui um reconhecimento, que acho que grande parte de nós sabe disso e reconhece, mas ao Guilherme Velho. Eu estava à época, né, na Brad, como estava o Paulo e estava na época o Guilherme, você e outros, o Rodrigo, né, quando o Guilherme nos provocou para que pudéssemos juntos redigir um texto a ser levado ao Ministério de Minas e Energia que contemplasse questões relacionadas à abertura de mercado, mas não só à abertura de mercado, que procurasse um consenso entre as associações para que se pudesse levar alguma coisa estruturada. E muito, acho eu, não todo, mas grande parte do que foi posto aí nessa lei tem a ver com o que foi construído por aquele grupo e liderado pelo Guilherme. Então, assim, eu acho que esse reconhecimento é muito importante de ser feito. Guilherme, com essa capacidade dele de se dedicar, né, a fazer, era o cara que pegava lá e redigia tudo, e lia tudo, e tinha paciência de nos escutar, e paciência de adequar. Então, assim, eu queria, Manel, num primeiro momento, fazer esse reconhecimento aí ao Guilherme. Agora, entrando aqui em alguns aspectos, e aí eu não posso me afastar de uma discussão que eu sempre tenho trazido, que é a questão aí de subsídios, e eu queria pegar um ponto trazido pelo Paulo. A preocupação que a gente tem que ter de que estamos aí com a visão em cima da CDE, mas a CDE não é a única forma em que esses subsídios aparecem. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente fez uma avaliação, eu ainda vou trazer dados ainda de Abrad, né? Não tem como não ser diferente, que a parcela do custo da rede de distribuição, que não estava na CDE, mas foi aquela parcela que foi, digamos assim, que como uma parte dos consumidores da geração distribuída não pagaram pelo uso do sistema, e isso não estava na CDE, representou um aumento no custo da parcela da distribuição. Eu vou colocar de outra forma. A distribuição cresceu, a participação dela nos últimos 15 anos, dentro do que é o custo da tarifa de energia elétrica, enquanto a inflação foi da ordem de 120%, 130%, ela cresceu 95%. Ou seja, ela cresceu abaixo por questões aí do próprio modelo, né, de compartilhamento de eficiência. Mas esse valor de 95 seria 89%. Se não fosse essa parcela que aumentou o preço, a parcela da distribuição, porque umas pessoas não pagaram por ele. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem um evento paralelo muito importante, Menel, e eu acho que a gente tem que estar atento a ele, que é a regulação de como vão ser os custos da GD após aí 2029. Né, que está bem próximo também, e que parte do que não crescer na CDE, se não tomar cuidado, ela vai estar entrando no preço da energia na parcela do fio, né, e inclusive na próprio custo da transmissão e nos encargos, foi bem citado aí pelo Paulo. É uma preocupação muito grande que tem que se ter para que todos paguem de fato pelo custo do sistema elétrico.
né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, uma atenção que nós temos que ter, porque se a lei ela faz com que se possa evitar um crescimento da CDE, mas existem outras formas do preço da energia elétrica crescer que não seja só CDE, mediante subsídios cruzados que terminam acontecendo. Esse é um ponto que é importante. E aí eu queria citar um pouquinho, vou encerrar já para não ficar monopolizando, o ponto trazido pelo Paulo, né, da questão dos serviços ancilares, que acho que é algo que nós, de alguma maneira, precisamos de fato ter isso bem regulamentado e com o cuidado, de novo, de que quem vai pagar por isso, né? Porque se nós continuarmos simplesmente entendendo que tem que pôr bateria, que tem que colocar mais alguma coisa no sistema, e isso simplesmente representar mais um custo para o sistema, né? E não um custo para quem de fato está provocando a necessidade desse serviço ancilar, nós vamos de novo só aumentar o custo e vamos criar para aqueles que se beneficiam de ter o preço da energia mais caro, e isso é melhor para quem disputa não pagando por determinados custos do sistema, então a gente tem um problema muito sério, ou seja, de fato precisamos identificar a melhor maneira de ofertar e dar o benefício para quem está dando o serviço ancilar, mas, por outro lado, como isso vai ser pago, né? Quem vai pagar, de que forma que vai ser pago, e aí entra na questão trazida também pelo Paulo, né? E também o Rui tocou na questão, digamos assim, do sinal de preço. Acho que tudo isso vai envolver qual que é o sinal de preço que cada uma fonte, que cada usuário do sistema elétrico tem para fazer. Então, essas eram considerações que eu queria estar fazendo, e obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Madureira, muito oportuno as suas considerações. Vamos escutar o Guilherme Velho, que foi citado. Guilherme, por favor. Então, boa tarde a todos, é um prazer aqui ver todos os amigos, mas um particular prazer de ver o Madureira atuante. Madureira é uma pessoa que o setor elétrico não pode prescindir. E ver ele participando aqui, opinando, é muito reconfortante. Eu queria exatamente, com base no que ele acabou de falar, que fala exatamente sobre quem que deve pagar esses atributos sistêmicos faltantes, tipo, por exemplo, contratação de potência, que agora vai envolver cerca de 50 bilhões de reais por ano, e isso vai ser feito com base num rateio aí da reserva de capacidade, chamado ERCAP, né? E tem muitas imperfeições, mesmo na proposição da Lei 15.269, sobre como ratear esses custos, né? Eu, por exemplo, acho muito imperfeita essa alocação dos custos com base na energia consumida. Você vê, por exemplo, as distribuidoras, o mercado regulado, que contratou fortemente a longo prazo energia hidrelétrica, e a gente lembra que lá naqueles leilões regulados, coordenados ali pela EPE, estabelecidos ali que produtos contratar, que quantidade de carga contratar de cada produto, os preços eram muito diferenciados. Você tinha a geração hidrelétrica contratada ali a R$250, enquanto a eólica fotovoltaica era contratada a 150. Por que existia essa diferença de preço? Exatamente porque se reconhecia na fonte hidrelétrica que ela não entregava só megawatt-hora, ela entregava flexibilidade, ela entregava despachabilidade, ela entregava outros atributos, como, por exemplo, inércia sistêmica. Então era muito mais cara essa energia. E os consumidores regulados, através das distribuidoras, contrataram essa energia. Então, será que é justo agora, na hora de ratear, por exemplo, a potência faltante, que foi contratada aí nesse leilão, já no de 2021 e agora nesse que aconteceu esse ano, fazer com que o consumidor regulado, que já contratou energia mais cara de uma fonte que provê atributos, participe em base de igualdade com outro consumidor que contratou energia eólica fotovoltaica muito mais barata? A gente não está fazendo o consumidor cativo pagar duas vezes. Já pagou pela contratação de uma fonte mais cara, exatamente porque ela tem todos esses atributos, e agora vai pagar de novo pelo rateio
do atributo que falta, que não é entregue por outra fonte, que vende energia muito mais barata no Mercado Livre ali, e ele vai pagar 2 vezes. Então, a alocação dos custos, ela está bastante, vamos dizer assim, imprecisa. Eu acho que, na realidade, nós deveríamos ter uma participação de quem realmente causa a falta de atributos, quem realmente precisa que potência seja contratada, flexibilidade seja contratada, e isso repassado para o consumidor, para a gente ter uma isonomia entre todas as fontes, né? Então, isso é a primeira coisa, como ratear o valor ali o valor do ERCAP entre os diferentes consumidores. Mas, outra questão também, agora a gente vê que está se procurando melhorar um pouco, introduzindo um rateio com base na curva de carga do consumidor, e aí qual é o parâmetro que deve ser utilizado para esse rateio? Aí se fala, bom, na demanda máxima de cada consumidor, independentemente da hora em que isso aconteça, quando a gente sabe que esse é um critério inadequado. O certo deveria ser a demanda máxima na hora da demanda máxima coincidente do sistema. Quanto que o consumidor está contribuindo para a demanda máxima coincidente? Esse deveria ser o parâmetro de rateio, e não a demanda máxima de cada consumidor. Introduziu-se também agora, até tardiamente, mas de forma muito justa, a participação dos geradores, que, como eu falei antes, não agregam atributos no rateio da contratação desses atributos. E agora os geradores que não agregam atributos vão participar desse rateio. E vão participar desse rateio, mas se eles não agregarem, que atributos? São vários atributos. Você tem o atributo da despachabilidade, da flexibilidade, do armazenamento. Qual atributo que um novo gerador não agregando vai ter que participar do rateio? Isso tem que ser definido. Outra coisa, de que custo ele vai participar? De todo o custo da reserva, desde o início que a reserva começou, ou só dos custos da reserva contratados a partir do momento que ele entrou no sistema? Então, toda essa discussão de como vai ser feito o rateio do ERCAP é muito relevante e é fundamental. Mas o que eu queria dizer, numa segunda fala, é que tudo isso aí é transitório. Porque esse conceito de ERCAP, de contratar atributos faltantes e ter critérios de como ratear os custos dessa contratação, tudo isso é uma imperfeição grande dentro do que, na minha visão, deveria ser. O que eu acredito é que, progressivamente, respeitando os direitos adquiridos, todos os novos contratos deveriam ser contratos lastreados em energia, lastreados em potência. Todos os consumidores, ou sejam através de agregadores, como comercializadores, ou através das distribuidoras, ou diretamente os consumidores livres de maior porte, eles devem ter seus contratos com lastro de energia e com lastro de potência. Na hora que isso acontece, se ele contrata a energia de uma fonte que já agrega energia, agrega potência, perfeitamente, aquela fonte já consegue dar lastro para aquele consumidor. Se ele contrata de uma fonte que só entrega energia integralizada no tempo, como, por exemplo, uma eólica, uma fotovoltaica, essa fonte também tem que buscar lastro físico de potência para poder honrar aquele contrato que ela está assinando com aquele consumidor. O consumidor tem que provar que o contrato dele tem lastro para a energia consumida e tem lastro para a potência que ele vai demandar. E a fonte que entrega esse contrato, ou que está por trás desse contrato, o lastro físico, ou é dado diretamente pelo empreendimento que está vendendo energia para ele, ou se aquela fonte que está por trás da energia não tiver potência, ela tem que contratar potência. Onde buscar potência? Buscar potência, por exemplo, nessa conta centralizada de lastro, que hoje a gente está fazendo através da reserva de capacidade e rateando por todo mundo. Aquele gerador eólico ou fotovoltaico vai lá nessa conta, compra o lastro, o que entregou o lastro recebe pelo lastro que ele aportou, como, por exemplo, essas térmicas que estão aí. A eólica e fotovoltaica compra esse lastro e lastreia o contrato que ela está entregando, não só em energia, mas também em potência. Se você fizer isso, você vai ter lastro físico para toda a energia comercializada, para toda a potência comercializada,
E você vai ter muito mais isonomia entre as fontes, porque você vai fazer com que a energia, seja de fonte hidrelétrica, fotovoltaica e térmica, o que for, tenha por trás da energia e da potência que ele vendeu, lastro, e aí você vai ter isonomia entre as fontes. Hoje o que acontece é totalmente distorcido. Algumas fontes agregam lastro, outras de potência, outras não agregam, e você na hora socializa todo esse problema e faz com que quem já está pagando pague de novo, para o que não está pagando continuar a não pagar. Então a gente tem que fazer vários ajustes aí, mas eu não queria me alongar mais. Existe também toda uma discussão de como remunerar esse lastro transitoriamente, que pode ser através da questão do próprio preço horário, e que está começando a acontecer. As fontes que na hora da rampa produzem mais energia do que tem contratado, acabam tendo energia excedente para liquidar no curto prazo e acaba remunerando de alguma forma o lastro que ela provê, mas a solução estável, o steady state dessa contratação deve ser tudo com lastros para toda a comercialização que é feita no sistema e sem esses subsídios, subsídios do tipo que eu acabei de me referir, indiretos, porque as fontes que não provêm lastro de potência acabam tendo um subsídio que rateiam esse lastro por todos os consumidores e não apenas por aqueles que estão contratando energia com essa própria fonte. Bom, eu não estou aqui na palestra, eu fiz isso como um comentário, acho até que me excedi no tempo. Eu acho que isso poderia ser uma discussão para a gente ter num outro momento. Ok, então, obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu agora gostaria, nós tivemos a intervenção do Madureira e do Guilherme. Eu queria dar uma rodada entre os nossos palestrantes, começando pelo Paulo, depois passando pelo Rui e pelo Paulo Sem. Paulo. Menel, primeiro, muito bom estar aqui. Eu ouvi o Guilherme Velho, provocado por ele, eu queria fazer um adendo ao que o Guilherme disse. Quer dizer, na verdade, o correto é que olhando para um setor no futuro, todo conjunto de contratação, produtor, comercializador, consumidor, seja responsável por aquele atendimento. Quer dizer, como o Guilherme disse, o gerador deve prover a energia e o atributo da energia. Mas uma outra alternativa é o próprio consumidor fazer isso. Quer dizer, o consumidor ele compra uma energia, mas ele vai firmar aquela energia reduzindo a demanda em determinados horários, ou ele tendo uma bateria, ou ele tendo uma cogeração que ele aciona em determinados momentos. O importante é que a relação de consumo, né, se resolva sem exportar custos para outras relações de consumo no mercado. Mas existe sempre a possibilidade que a gente enxerga aqui do consumo ser parte da solução. Não apenas a obrigatoriedade de que você compre aquela energia com os atributos. O consumidor pode firmar a energia de acordo com o seu processo produtivo e com isso até, digamos assim, ampliar a sua competitividade. Era só esse comentário que não é uma discordância, é um complemento ao raciocínio do Guilherme. Isso é o que o autoprodutor faz. O autoprodutor ele compra a sua própria energia da usina que ele produz. O consumidor também pode ser autoprodutor e ter autossuficiência e potência. É claro que não precisa vir tudo só do gerador. O consumidor também pode participar desse processo de autoprovimento dos seus requisitos. Eu estou de acordo. Que isso pode ser tanto com geração quanto com redução da demanda ou outras alternativas que ele venha encontrar. Também. Obrigado, Paulo. Rui. E, Rui, só lembro o seguinte, essa proposta que você fez, que a gente podia fazer um mix de fontes para fazer exportação de energia, o Guilherme Velho fez uma proposta concreta e apresentou isso para nós, e, se não me engano, apresentou também, nós apresentamos para o próprio Ministério de Minas e Energia. Então está lá, tem uma proposta, o Guilherme tem uma proposta concreta disso, de como fazer, misturando as fontes, né, solar, eólica e hídrica, para fazer uma exportação mais contínua. Apresentei para o Rui também, ele conhece também. Exatamente. Então, Rui, seus comentários agora, por favor. Ok, Menel. De fato, o Guilherme apresentou uma proposta que é de antecipação de energia turbinada,
ela foi apresentada para o Ministério de Minas e Energia. Eu estava lá no Ministério de Minas e Energia e agora o Ministério de Minas e Energia divulgou uma consulta pública e uma das alternativas que ele trata é exatamente essa proposta, antecipação de energia vertida turbinada. Existem outras maneiras de fazer, que é o mix das fontes, a antecipação com risco das fontes. Está tudo tratado pode ser tratado nessa consulta pública. Mas, de fato, o Guilherme Velho, lá atrás, acho que foi em setembro, outubro do ano passado, do ano retrasado, apresentou no Ministério de Minas e Energia, e assim que nós fizemos a transição aqui na PIN, ele me apresentou essa proposta novamente. Tá? Eu queria fazer um comentário também em cima da fala do Guilherme. Em alguns pontos da Lei 15.269, Guilherme, o poder público já traça alguns requisitos, né? Capacidade, controle, flexibilidade e armazenamento de algumas fontes. Isso tem que ser regulamentado e regulado. E eu acho que é nesse espaço que a gente tem que tratar todas essas questões que você e o Paulo comentou. Quem vai prover isso daí? Individualmente o gerador? Ou o gerador vai me dar, eu te entrego uma parcela desse serviço, a outra você se vire e contrata de fora, prover isso de outra maneira, como o Paulo falou, deslocando o consumo para outra área, essas coisas. Eu acho que tem um espaço muito grande para a gente trabalhar. A legislação, como não poderia deixar de ser, dá o caminho. Aí eu acho que a ANEEL, o Ministério, nas suas consultas públicas, tem que abrir esse debate para a sociedade para que a gente possa contribuir e aperfeiçoar uma linha de raciocínio que já está colocada na legislação. O espaço é grande, o tempo é curto e nós temos que usar todo esse nosso conhecimento para justamente dar uma virada de página nisso daí. Eu concordo plenamente com o Guilherme. Tem preços e preços de energia. Tem uns que vêm com alguns atributos, outros vêm sem nada. Não é razoável que todo mundo seja colocado na mesma balança. Era esse comentário, né, que eu queria colocar. Obrigado, Rui. Nós vamos agora para o comentário do Paulo Sem, depois nós temos uma pergunta do Paulo Gomes. Paulo Sem. Maravilha. E Madureira, Guilherme Velho, obrigado pelas provocações. Acho que os dois temas aqui, serviços ancilares e o LRCAP, para mim eles têm uma convergência aí num ponto que ele é crucial, que é a questão toda de a gente precisar de alguns serviços, né, de alguns produtos, e a gente não enxergar exatamente, né, quem que é o causador dessa necessidade e quem que deve ser também o pagador, né. Pode ver que é muito nebuloso, né, quando a gente fala principalmente serviço ancilar, que é uma coisa que praticamente não existe no universo do consumidor. O LRCAP começa a surgir agora, e traz essa questão, né? Pô, a gente está precisando de uma usina que ela precisa atender a ponta do sistema, então ela não pode ter uma rampa muito longa, ela tem que ser de alguma forma flexível, então a gente precisa de uma determinada tecnologia que atenda exatamente aquela ponta do sistema. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um leilão, fazer uma receita que vai dar uma receita fixa para ela e vamos cobrar um encargo cobrar um encargo do consumidor. A gente perde todo o vínculo, né, de quem está exatamente contratando esse serviço. Não é o consumidor que está pedindo para fazer um leilão, é o próprio, né, o poder concedente que fala, olha, a gente precisa fazer o leilão. Então são repasses de custos, né? E da mesma forma os serviços ancilares, né? Então essas duas coisas, né, quando a gente não tem um mercado exatamente para entender que a gente precisa daquele serviço, né, e aquele serviço começa a ficar escasso, começa a ficar caro, e a partir disso, né, a reação desse consumidor em querer fugir da contratação desse serviço é o que faz, né, o mercado conseguir otimizar no médio e longo prazo, né, todo esse recurso. Então, uma das questões, né, por exemplo, quando a gente vê aqui do LRCAP, lá em 2031 a gente vai pagar R$70 o megawatt-hora. Isso é um número que tem se falado aí na mídia, né, só para a gente comparar com os demais encargos, né. Hoje, por exemplo, aqui na BIAP a gente coloca sempre mais ou menos R$100 de CDE, Proinfa, SS, né, os encargos como um todo, mais ou menos R$100, e lá em 2031 a gente vai pagar 70 só do LRCAP. Por quê? Porque se fez uma projeção sem considerar absolutamente nenhuma reação do consumidor a esse preço. Mas quando todo mundo vê que é R$70 em um determinado período, é muito provável que a gente consiga fugir, então, desse consumo no momento de maior demanda, e isso vai se espalhar durante o dia e vai fazer com que a gente não precise mais contratar termoelétricas
para esse período, porque agora esse consumidor viu que é caro aquele momento, né? Então a gente cumpre, né, de alguma forma, né, a gente precisa cumprir a lei da oferta e demanda, certamente, né? Mas a grande questão é que a gente está simulando sempre esse sinal de preço, porque ele é um encargo que a gente tem que transformar em algo que seria muito natural dentro de um mercado onde o preço ele varia, né, conforme demanda e recurso e requisito. Né? Então, a questão toda, aí, tanto para mim, de serviços ancilares e de ERCAP, é que a gente vai precisar migrar, né? Isso até esses dias conversei com o Guilherme Velho, que, olha, a gente saiu do modelo que a gente tinha que ir lá registrar 100% do contrato e achava que isso garantia a expansão. A gente saiu desse modelo para uma coisa que não é um modelo que deve ficar por muito tempo. Então, o modelo desse LRCAP ele não é bom por conta, né, desse resultado que a gente viu. Quando a demanda é definida por um agente só, isso certamente vai sair do controle do que de fato, né, a gente vai necessitar para o sistema. Então a gente vai precisar, de alguma forma, trazer a decisão do consumidor para essas coisas, para justamente, né, quem paga essa conta ter também poder de definir exatamente como quer esses produtos aí no futuro. Certamente quando a gente fala de expansão, o desenho, né, desses mecanismos de capacidade ele é um pouco mais complexo, mas ele precisa, não ter, sem dúvida alguma, enxergar o que esse consumidor está querendo, né, de um seguro, né, para os próximos anos. Né? Então, acho que é um pouco isso, né, acho que o mercado de serviço ancilar é um pouco mais, talvez mais prático de entender, mas esse mercado para capacidade, ainda acho que vamos ter que precisar amadurecer um pouco ele para trazer um pouco de racional. Mas era isso, meu nome. Obrigado, Paulo Gomes. Opa, obrigado, Menel. Eu vou fazer até um comentário. Realmente, o Paulo falou, o Guilherme já militou muito nisso. A parte de serviços ancilares é algo assim extremamente importante. Mas a gente tem que olhar o seguinte: até lá no ONS, quando se instalou os serviços ancilares, no mundo todo, foi lá em 2001. Então, quando foi para aquele momento de 2001, onde todas as máquinas tradicionais ofereciam uma série de serviços, inércia, nível de curto-circuito, controle de oscilação, resposta transitória. Então, o que a gente diz? Aí surgiu, estava naquele negócio que foi quando tinha acabado de separar a reestruturação, geração de um lado, transmissão de um lado, né, e distribuição do outro. Aí o que diz, bom, se deixasse isso aí, seria uma coisa muito complicada. Então, o que os procedimentos de rede fizeram foi feito na época? Foi dizer o seguinte: olha, todas aquelas as melhores soluções que essas máquinas tradicionais podem fornecer, tá? Que vão surgir outros tipos de energia, vamos dizer assim, vamos ver alguma coisa que é essencial, então ela entra no requisito seriam os requisitos mandatórios para se conectar à rede. Todo mundo, para conectar à rede, todas as máquinas de geração, tem que atender os seguintes requisitos mínimos. Isso. Por quê? Porque se elas não fizessem aquilo, o gerador, por exemplo, ele faria: eu só vou vender energia, eu não vou botar nenhum tipo de controle, nenhum tipo de potência. Se você fosse fazer isso aí, mas você diz: olha, mas o seu tem um controle de uma oscilação, um controle de frequência, algumas coisas, linha de transmissão não serve, mas o cara bota a linha de transmissão para fazer isso. Ele disse: olha, mas se você tirar o controle da máquina, a tensão cair, você pode botar um monte de linha de transmissão, mas você não vai chegar ao mesmo desempenho. Então você diz: olha, aqui é obrigatório, se você não tiver isso, você não entra na rede. Tá? Evidente, algumas coisas, como CAG, vamos dizer assim, a parte de Black Start, alguma coisa, era um serviço que seria remunerado por fora. Mas aqueles ali, todo mundo tinha que entrar. Então, todo mundo que se conectava vendia energia, ele estava vendendo a energia, mas estava vendendo a potência e todo tipo de serviço que tinha lá, controle de tensão, controle de frequência. Você exigia o seguinte: a curva de capabilidade de todas as máquinas do sistema, as antigas,
elas em PU, elas estão em PU, elas têm o mesmo que ela pode fornecer muita potência ativa, como pode absorver a energia. Então está definido direitinho. A curva IPU na base da máquina é igual para todo mundo. Então você estava, todo mundo entrava, vamos dizer assim, na mesma faixa. Beleza. Bom, depois começou a ver máquinas diferentes. Então, máquinas com outras tecnologias que não estavam, vamos dizer assim, fornecendo o mesmo tipo de... Não era não fornecia nenhum desses atributos. E tinha outros atributos que realmente ajudavam muito. E tem um outro problema sério aí, que a nível de ONS, o ONS já mandou muita coisa para a ANEEL ao longo do tempo, que dizia o seguinte: mais importante que isso aí é você ter uma remuneração adequada, justa, para cada um dos serviços ofertados. Aí você pedia para usinas novas, entra aí com, por exemplo, geradores e máquina operando como 5. Podendo operar como 5. Pô, aí para que ela opera o 5? O ONS pedia botar as máquinas como 5 em operação para garantir o controle da frequência quando abria a interligação. Ou para evitar a alta excitação que começaram a entrar as linhas longas. Rejeição de carga pode dar uma alta excitação e queimar a unidade geradora. Então você tinha que ter o mínimo de unidades geradoras. Então bota aí, em vez de desligar a máquina, fica operando como 5 e te dá uma série de outras coisas. Mas aí o que vem a ANEEL? Remuneração, vamos pagar pelo megavar. Olha, surgiu vários problemas em que dizia o seguinte: o cara pedia, o ONS pedia, bota mais máquina aí para garantir, vamos dizer assim, a inércia do sistema, ou evitar alta excitação lá quando entrou a linha Foz do Areia Curitiba. Mas ele pagava por reativo. Mas aí chegou aquele período todo, o cara diz: eu fiz tudo, a máquina prestou todo esse serviço, e quanto gerou de reativo? O problema não era reativo, gerou uma merrequinha. Aí o cara diz: pô, gastei uma nota preta, né, no meu plano, a minha máquina, não recebi nada. Um outro problema que surgiu, inclusive foi um problema até chato, esse eu tive envolvido, um agente reclamar para o ONS formalmente, dizendo o seguinte: olha, está acontecendo alguma coisa errada. O ciclo, a máquina do cara operando como ciclo ali gerou um monte de reativo e o cara recebeu uma nota preta. A minha do lado não gerou quase nada, eu não recebi nada. Evidente que as necessidades eram diferentes para a máquina. Aí fez a seguinte perguntinha: o que está por trás da decisão do ONS? Por que a gente, lado a lado, um fatura muito e o outro faz muito? Eu disse: uma pequena diferença, vocês estão lado a lado, fisicamente, mas você está ligado no 500 kV, você está ligado no 230 kV, não existe ligação entre as duas redes, eletricamente vocês estão longe pra cacete uma da outra. Então, isso caía problema. E aí, eu posso citar aqui, ao longo desse tempo, todos, o que está no requisitos lá do ONS, saiu direto da minha tese, foi Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? E a gente vem trabalhando muito nisso. Então você tem que tem que definir, eu concordo, isso é muito importante, Paulo. Guilherme já trabalhou muito nisso, conhece isso, mas tem que ter uma remuneração que esteja atrelada ao atributo físico e o cara consiga entender: olha, o cara está ganhando mais porque ele está ofertando mais do que eu. Tá? Então, isso aí, vamos dizer assim, nós propusemos uma coisa e foi feito teste num sistema que melhora para burro. Você pega numa mesma usina, tendo máquinas que trabalham como ciclo, bota uma máquina funcionando como gerador e a outra como ciclo. A máquina funcionando como gerador opera numa tensão, por exemplo, 102% e o ciclo 95%. Por quê? O ciclo absorve mais reativo e o gerador gera. Isso dá uma condição de estabilidade muito superior do que se botar as duas iguais. Ele tem que ser remunerado. Então aí entrar... Remunerar por capacidade, por disponibilidade. Essas coisas que então... incertas, essas coisas que a produção é incerta, você tem que remunerar por disponibilidade. Se quando o cara for requisitado e não entregar, tem que ser penalizado. Nós temos uma proposta, já fizemos de remuneração, mas não é a máquina. Por exemplo, se eu quero que eu bote a máquina lá, para se houver um curto-circuito, abrir uma linha, ela responde e o sistema fica estável. Ela está gerando zero.
mas na hora, ou pertinho de zero, mas na hora que deu problema ela gera 300 megawatts. Então você está contando, como você disse, Guilherme, na disponibilidade dela. Quando for necessário, ela está ali, injeta aquilo ali segundo o sistema. Tá? Isso aí. Então, isso. A outra coisa, mas melhor você vai falar daqui a pouco, está falando demais. Mas outra coisa, você sabe o que está acontecendo? Você tem o curtailment. Tá? Você bota. O oversupply é um problema em todos os lugares. Aí você corta geração. Olha, você está reduzindo o número de máquinas síncronas para burro no sistema. A inércia do sistema está lá embaixo. O nível de curto-circuito está lá embaixo. Em agosto de 23, quando abril teve aquele blackout, olhe lá no relatório o número de linhas de 500 kV que foram abertas por atuação incorreta da proteção. Mas nunca vi isso na minha vida. E olha que eu trabalhei em análise de perturbação, a primeira que eu coordenei foi em 75 até aqui e fora daqui. Nunca teve igual. Conversando com a turma de proteção, não, mas com um nível tão baixo de curto-circuito, não tem jeito da proteção. A proteção vai ficar boba e vai atuar de forma errada. Por quê? Porque eu não tenho isso aí. Então, o que você tem, eu concordo gênero, número e grau com o Guilherme também. Olha, vamos deixar os requisitos mínimos para as tradicionais e as outras. Você vê na energia, mas tem que ter uma forma de remuneração. Se ele não dá isso aí, tem que, em pé de igualdade, essas outras têm que pagar por uma forma de compensar aqueles serviços que eles não estão ofertando. Porque senão é gozado. O cara diz, minha energia é muito mais barata que as que tem aí hidráulica. Sim, mas as hidráulicas estão fornecendo uma série de serviços que as outras não. Então, é a mesma coisa, de uma palestra que eu dei na universidade, eu digo, nós estamos comprando 2 carros. Você entra lá, o cara diz, esse aqui é 80 mil, e esse aqui é 120 mil. Mas eu estou olhando, os carros são iguais. Não, mas esse aqui, ele tem controle de estabilidade, ele tem um ar-condicionado, entrada por cima, o cara tem uma porção daquelas coisas adicionais, vamos chamar os serviços adicionais de conforto, Paulo Gomes, segurança. Você está roubando o meu tempo aí. Tá bom, então eu acho que a gente tem que discutir aí. O Paulo, se você quiser, eu tenho muita coisa esquisita. Isso, vou dar só o último exemplo para terminar. Tá? A National Grid contratou 5 térmicas a carvão, tá? Contratou, vai durante 5 anos, termina em 2032. Com o seguinte, até lá, todas essas tecnologias vão ficar mais maduras, mas eu tenho que garantir a estabilidade do sistema. Espalhou ciclos com aqueles volantes em todo o sistema e essas máquinas operam no mínimo. Aí o pessoal diz, mas no mínimo o megawatt gerado é mais caro. Ele sim, mas elas estão aqui não é pelo megawatt gerado, é para dar nível de curto-circuito, é para dar inércia, é para fazer recomposição, é para atuar durante transitórios e coisa aqui. Daqui até 2032 eu já tenho outras soluções, aí a gente vai decidir se recontrato por mais tempo ou não. Mas esse período, concordo com o Paulo Stein e com o Guilherme Velho, a gente tem que tratar muito isso, porque é o seguinte, uma coisa que o pessoal não leva em conta hoje é o seguinte, se por não ter esse serviço, se eu tiver um blackout, quanto custa? Não vou nem falar em racionamento, que o Menel fez um trabalho em 2000 e participou de um trabalho do canal Energia, dando coisa do racionamento dos custos. Esses custos têm que ser levados em consideração também. Tá bom, fecha aí, fecha o microfone. Já fechei. Já fechei a boca, é melhor que o microfone. Abaixa a mão. Vou abaixar. Eu estava com a mão levantada e agora sumiu. Você está impaciente. O Paulo Gomes estava dizendo coisas importantes, por isso que eu deixei ele falar. Senão eu teria concordado com ele. Paulo Gomes, você está falando demais. Mas vamos lá, Nelson, agora a sua vez. Eu complemento aí o discurso do Paulo Gomes. Eu estou agora estudando lá o blackout ibérico. Estou contratado para fazer um relatório independente. E lá a tensão subiu descontroladamente. Por quê? Pressão de governo para net zero,
advogada sendo a presidente da rede elétrica de lá, do ONS, e por aí vai. Então, a pressão é muito grande. E o que houve lá também? Um gerador que estava programado para entrar no dia do blackout, deu problemas e o operador não repôs ele, não solicitou que outro entrasse. Então foi um problema parecido com o nosso aqui também, de lá 2025, aqui 2023. Lá foi crescimento descontrolado da tensão. E aqui foi afundamento super rápido da tensão. Os dois problemas, por falta de controle de tensão, margem de reativo, nível de curto-circuito, como já falou o Guilherme, como já falou Paulo Gomes. Então, Black Start, Paulo Gomes já falou, e recomposição do blackout de 2023. O Sudeste se recompôs, números aproximados, acho que em 45 minutos, algo assim. O Nordeste, em 8 horas. Só tinha IBR conectado. Então, o ONS, felizmente, agora, primeiro ele teve aprovado 3 síncronos. Você pergunta para o Zucarato, eu vi repórter perguntando, qual é o problema lá do Nordeste? Ele falou, controle de tensão, primeiro, me dê as 3 principais razões para o blackout. Controle de tensão, controle de tensão, controle de tensão. E problema de tensão. Então o ONS pediu 9 compensadores síncronos. Teve primeiramente aprovados 3, mas sob, agora durante o CEPOP, lá pelo Ellery, foi aprovado os outros 6. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho também, complemento aqui, acabo com essa última frase, que nós precisamos aqui de um NERC. Precisamos, porque o ONS não tem o direito de... Não dispõe desse apoio legal para auditar as coisas, as plantas. Então, essas plantas todas aí, e também nem tinha staff para isso. Nós temos 1000 fazendas eólicas. Não há como o ONS dar conta disso. Então, a gente precisa urgentemente de um NERC para fazer o trabalho ali entre a ANEEL e o ONS. Ou então, dobrar o efetivo, triplicar o efetivo do ONS, para que possa conduzir esses testes de aceitação. E uma coisa interessante, a Espanha também está completamente despreparada. Eles têm pouquíssimos baterias. Por quê? Porque a regulação não está pronta, ou não está meio confusa. Tem também pouquíssimos PMUs, tem 20 e poucos PMUs em operação. O Brasil tem 1.005, então o ONS fez um trabalho formidável com relação a PMUs. E temos lá no ONS, lá um dos especialistas que eu pretendo trazer, estava conversando com ele no avião, né, Paulo Gomes? O Arthur Mouco, fazer uma palestra e trazer o outro também sobre curtailment, que é o Arthur Santa Rosa. Então, para dar um palco, combinar isso com o Zucarato, para dar esse palco lá para esses 2 especialistas do ONS. E aí, trazendo novamente essa questão da importância de um mercado de serviços ancilares e da necessidade da segurança elétrica, porque o problema da segurança elétrica no momento do país está mais grave do que da segurança energética. Termino aqui. Obrigado.
Obrigado, Nelson. Como dinâmica da nossa reunião até o fim, eu estou vendo aqui na nossa lista, no final eu quero dar uma oportunidade para cada um dos nossos palestrantes fazer os seus comentários finais, mas eu estou vendo aqui a presença do Carlos Evangelista. O Carlos Evangelista, até pouco tempo, foi presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, né, que foi colocado aqui pelo Rui, pelo todos nós que tem que participar dos cortes de geração e tal. Eu queria ver se o Carlos está conosco ainda, se ele quer fazer um comentário. Carlos, por favor. Oi, Manel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Eu estou aqui aprendendo com todo esse pessoal aí, está muito interessante. Parabéns aí pelos palestrantes, parabéns pelos assuntos tão importantes trazidos à tona. Você tem algum comentário a respeito dos cortes de geração em relação à geração distribuída? Não, não tenho nenhum comentário. Você saiu fora, né? Tá ótimo. Mas obrigado, mas eu queria agora ouvir outra autoridade nossa que está aqui presente, que é o Kelman. Queria a sua opinião a respeito do que escutou hoje aqui, Kelman, por favor. Liga o microfone, Kelman. Pronto. Bom, obrigado, Menel, pela deferência. Primeiro, eu destaco o que Guilherme Velho falou, eu concordo 100%, e foi destacado pelo Pedrosa e tal, enfim, eu acho que até escrevi um artigo que deve sair na semana que vem, exatamente o que ele falou, quer dizer, os grandes consumidores foram para o ambiente ACL e compraram só energia barata e vamos dizer, a segurança do sistema sendo assegurada pelas hidrelétricas e termoelétricas, essencialmente contratadas com as distribuidoras. Então, foi uma distribuição do custo sistêmico ruim, né, que não teria acontecido, nós não teríamos um LRCAP como tivemos, né, de 50 bilhões de reais por ano, como foi dito, se vamos dizer, todos os compradores de eletricidade tivessem que comprar não só energia, mas potência também e serviços ancilares. Então, quer dizer, se nós, desde sempre, quem usa eletricidade tivesse que pagar pela infraestrutura necessária, toda a infraestrutura necessária para prover o serviço, toda a discussão, o LRCAP talvez existisse, mas muito pequenininho, e nós não teríamos nada dessa discussão. Bom, dito isso, deixa então aproveitar, Benel, para tratar de um outro tema rapidamente que o Paulo Sem mencionou. Quer dizer, ele mencionou que quem segurou essas necessidades todas de transientes, serviços ancilares e potência foram as hidrelétricas, essencialmente. E que esse serviço que foi sendo prestado ao longo dos anos pelas hidrelétricas começou a ficar difícil, porque as hidrelétricas, enfim, foi aumentando as outras gerações e elas já não dão mais cabo de prestar serviços de potência e flexibilidade, etc. E por isso surgiu o LCAP, etc. Bom, o comentário que eu faço é o seguinte: na Lei 15.269, há também um aspecto que não é prioritário, mas está lá, que é incluir geração hidroelétrica no contexto das prioridades do uso múltiplo dos recursos hídricos. Quer dizer, um aspecto pouco mencionado, até eu fiz um artigo na Brasil Energia sobre isso, um aspecto pouco mencionado da 15.269 é dizer, olha, pessoal, produção de energia hidrelétrica também é uso múltiplo de recursos hídricos, reservatórios são bons, e a EPE deve fazer inventários. Enfim, é uma certa espécie de recuperação das hidrelétricas e expansão de usinas tradicionais, um apelo para expansão das usinas tradicionais com reservatórios e também as reversíveis. Bom, então, duas observações. A primeira, para concluir. A primeira é que hoje as hidrelétricas, as geradoras, não têm incentivo para mitigar
restrições operativas das hidrelétricas. Restrições de nível, restrição de vazão. Às vezes essas restrições são muito raras, não tem como eliminar, mas eu acho que tem restrições que poderiam ser mitigadas com algumas obras. E hoje nós não temos, sob o ponto de vista regulatório, incentivo para que as geradoras, de alguma maneira, resolvam, mitiguem as restrições operativas, porque elas não ganham nada com isso. Elas simplesmente têm que informar o ONS que elas não podem variar o nível aos tantos metros por hora, enfim, tem lá as suas restrições, mas eu digo, falta uma regulação para incentivar a mitigação dessas restrições, ou com obras, ou com compensações para cá ou para lá. Isso é um. O 2 é que o restabelecimento dos inventários hidrelétricos tem que ser feito. Quer dizer, nós temos o setor ficou tão, ao longo das décadas, ficou tão acossado, tão intimidado pelo licenciamento ambiental e por toda a questão ambiental, que meio que desistiu, jogou a toalha. Eu acho que desistiu, e nós não devíamos desistir. Eu acho que essa lei é uma espécie de levantar de novo a bandeira de que devíamos sim fazer inventários. Hoje tem tecnologia, um artigo que eu fiz no Brasil Energia fala sobre isso, tecnologia que permite fazer o primeiro inventário à distância com modelo digital do terreno derivado de satélite, com dados da NASA, e aí você poderia até fazer em áreas indígenas e tudo mais, porque nós devíamos copiar os modelos canadenses de que quando os indígenas quiserem, nós não vamos forçar, mas quando eles quiserem, eles podem ter uma qualidade de vida muito melhor do que tem hoje, submetidos à FUNAI. Quer dizer, se eles quiserem, eles passam a ter participação nos resultados de usinas hidrelétricas construídas em seus territórios. Eu termino dizendo, há uma recente decisão do ministro Dino, né, em que ele diz, olha, Belo Monte tem que dar participação lá para os indígenas, a parcela que vai para a União, ele disse assim, a parcela que vai para a União não tem que ir para o Tesouro Nacional, não, tem que de alguma forma ir lá para os indígenas que estão reclamando. Eu acho que esse modelo é um modelo que outros países adotam, eu citei o Canadá, poderia resultar num ganha-ganha e nós não devíamos desistir antes de tentar. Paro por aqui. Obrigado, Menel, pela deferência. Obrigado, Kelma. Vamos então à rodada final nossa das considerações finais, e agora vamos inverter a ordem, vamos começar com o Paulo Sem e acabar no Paulo Pedrosa. Paulo Sem, por favor. Considerações finais. Maravilha. Acho que só trazer aqui como considerações finais, agradeço a provocação aí do Paulo Gomes, do Nelson e do Kelma agora, acho que foi bastante interessante trazer um comentário, né, em relação ao serviço ancilar, só para a gente até contextualizar um pouco desses custos, né, certamente hoje as hidrelétricas não recebem nada pelo controle de frequência, é só a remuneração de gastos que ela tem com o canal de comunicação, algumas coisas assim. E aí quando a gente vê que o ONS precisa aí a gente está mais ou menos 7 gigawatts de geração hidrelétrica para fazer o controle de frequência, a gente viu, cara, 7 gigawatts é um valor considerável e isso tem um preço. E aí, por que ele pega tão somente, né, das hidrelétricas? Porque é que ele mais confia. Então, a gente precisa, de fato, trazer para a mesa essa precificação, né, das coisas. Um exemplo, talvez, mais concreto é o controle de tensão. O controle de tensão, quando o ONS pede para alguma usina hidrelétrica fazer a compensação do reativo, ela ganha R$ 9,90, né, por VAR hora, né? E aí, o que fizeram? Fizeram um sandbox para fazer um processo competitivo e trazer novos geradores para essa prestação de serviço. As ofertas, elas variaram de R$ 23 a R$ 100.
Então, assim, a gente está muito defasado do que de fato a gente precisa pagar, né, para essas usinas. E a forma, acho que talvez mais que a gente consiga dar transparência é tentar trazer uma competição, né, para essa contratação, né? Aí o ONS já tem avançado em algumas questões de você trazer termoelétrica para prestação de serviço, mas ainda precisa avançar. E eu acho que o Kelmo agora buscou muito bem, né, a gente precisar resgatar exatamente esse recurso que é tão estimado para a gente tem ainda a explorar, né? Acho que a provocação do que a lei trouxe, né, para as hidrelétricas foi bastante interessante. Inclusive, já tem uma resolução do CNPE falando para a EPE fazer os estudos, né, para justamente identifica quais pontos que a gente tem que fazer as hidrelétricas, né, que isso já saiu, acho que foi aí faz pouco tempo que saiu. E em relação às restrições hidráulicas, de fato a gente vê que até um caso curioso, que quando fizeram uma consulta pública da ANA para colocar as restrições hidráulicas lá numa determinada bacia, a gente ligou para o nosso associado assim, cara, olha, vai ter uma restrição grande na usina de vocês e tal. E a resposta deles, não, até que um dia vai ter uma regra, porque antes ficavam pedindo para a gente, agora vai ter uma regra. Então eles não estavam tão preocupados com a energia que eles iam perder, mas sim ter uma previsibilidade de como eles iriam operar. E a gente ficou, poxa, cara, como assim eles não têm o incentivo econômico, né, de brigar por aquilo? Mas, enfim, minhas considerações finais aí, só para responder um pouco aí a vocês. Obrigado pela oportunidade, é sempre uma honra escutá-los e estar aqui no meio de vocês. Um abraço. Muito obrigado, Paulo Sem. Rui, por favor. Obrigado, Menel. Doutor Kelmo, fazer uma provocação aqui para você também. Você vai lembrar quando eu e você estávamos lá na ANEEL em 2007, 2008, por aí, aquele pedral que tem no final do Rio Paraná. Naquela época você tinha a proposta, o setor elétrico ia pagar para remover essas pedras daí. Nada foi feito. A última informação que eu tive é que agora, final do ano, deve estar concluído isso, feito pelo Ministério dos Portos e pela ANTAC. Perdemos quase 20 anos, redução de geração importante, e um outro ente está fazendo com valores que nós temos, assim, um prazo que nós não temos conhecimento, perdeu-se uma grande oportunidade, e o agente é neutro realmente. Se a ANEEL, o Ministério, não tomarem a providência para remover essas restrições, o agente é neutro, joga no condomínio do MRE, todo mundo paga, todo mundo se compensa e não resolve. Você tem razão. Acho que nós temos que dar incentivo para o próprio empreendedor, concessionário. Não incentivo, talvez até obrigação. Nós estamos na fase de renovação de concessões, a gente tem que remover essas restrições. Nós temos que modernizar esses contratos de concessão também, a exemplo do que foi feito nos contratos de distribuição que o Madureira participou com bastante empenho. Mas, Menel, no mais é agradecer aqui a oportunidade, é um prazer sempre compartilhar com vocês aqui e aprender bastante com toda essa sabedoria que a academia reúne aqui. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Rui. Paulo Pedrosa, por favor, sua vez. Eu queria agradecer a você na condição dupla de moderador e presidente, ao Nelson, cumprimentar os colegas aqui que participaram, especialmente o Kelman, que eu reencontro aqui mais uma vez, o Guilherme Velho, tantos outros amigos, né, e dizer que assim, o setor está muito confuso, né, as discussões são infinitas em vários planos. Eu acho que assim, é muito importante tentar construir unidade em torno de pilares básicos e depois sair cobrando coerência, né, nas várias aplicações de detalhamento, porque quando a gente se afasta desses pilares básicos é mais fácil, não é, ser confundido na discussão dos detalhes. Então, assim, a energia competitiva é uma vantagem do país. O país poderia transformar a sociedade se tivesse energia limpa e competitiva para o seu desenvolvimento. Então, essa é a grande finalidade do setor elétrico. Quando a gente atribui ao setor o cumprimento de outras missões que não sejam essa, encarecendo a energia, toda a minha experiência mostra que o benefício é muito menor do que o custo. Então, atender uma região produtora de carvão, por mais que seja importante para a região, não é, ou subsidiar uma nova fonte,
são objetivos muito menos importantes do que garantir energia limpa e barata, e nós devemos perseguir isso. E o caminho está no combater, reduzir, extinguir subsídios, incentivos, reservas de mercado, ampliar a competição, melhorar a qualidade do sinal do preço, né, e na direção daquilo que o Guilherme apontou. Claro que a gente tem um conjunto de direitos adquiridos, tem que respeitar os direitos, mas olhando estruturalmente para o futuro, que as relações de consumo de energia resolvam, dentro do volume de controle da relação, o problema de energia, de potência, de atributos, sem exportar custos para outras relações dentro do ambiente do setor. Então, acho que assim, a academia tem um papel muito importante em decodificar, primeiro em atuar, se manifestar, formar opinião, produzir um material talvez mais acessível para os não iniciados na linguagem do setor, e muitas vezes assim se manifestar a determinados momentos, como aconteceu na questão dos jabutis das eólicas offshore, uma voz com o respaldo e a representatividade do grupo que está aqui, é uma contribuição muito importante para esse debate, que tem que sempre ter como o grande fim o desenvolvimento do país, o enfrentamento das nossas desigualdades. É para isso que a energia deveria servir à sociedade. Então, mas queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição para contribuir nessas iniciativas que é da Academia Nacional. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agradeço mais uma vez aos palestrantes e devolvo para o nosso coordenador Nelson para o encerramento da reunião. Nelson, por favor. Muito obrigado a todos. Foi realmente uma excelente reunião. Tivemos, eu contei aqui um pico de 44 pessoas, foi o pico de audiência, de acordo com o meu navegador aqui. E agora estamos com 38, então não houve perda, o que está ótimo, o que mostra que o debate interessou a todos. Eu não vi ninguém dormindo aí entre os que estavam. E eu gostaria aqui de contar 2 minutos, não é de silêncio aqui, é um pedido de desculpas ao Paulo Gomes. Iniciou. Fala, Paulo Gomes, 2 minutos. Não, agradeço todo mundo. A gente gosta de contribuir, né? Eu queria até dar uma contribuição para o Rui, mas depois eu ligo para ele com a informação que eu tive, mas ele lançou uma coisa muito grande, que é o compartilhamento de países vizinhos, né? Então, algo que está sendo feito agora, o projeto na Europa, de uma offshore atender 3 países. Como o período da hora da manhã e a rampa são períodos pequenos, então essa offshore ela pode atender a Inglaterra, pode atender os países nórdicos e a Alemanha. E a pequena diferença de fuso horário permite minimizar os problemas nos 3 países. Isso que o Rui falou é um negócio também muito importante, é poder ter países, um ajudar o outro, né? Chega, já falei demais. Aguardo sua ligação, Paulo, abraço. Muito obrigado a todos, obrigado, PG, e muito obrigado, Menel, aqui sempre pela ajuda aí na seleção dos nossos ilustres palestrantes, na ajuda contínua que você nos dá aqui, e essa sugestão do Pedrosa é que a gente chega aqui sobre aqui a batuta do Menel de produzir esses documentos que aqui a gente chama de position papers. Podia até arranjar só posicionamentos, tirar esse termo em inglês, e posicionamentos da ANE. E fizemos vários ao longo do tempo aí, o Menel e aqui demais colegas também. Isso aí é distribuído, Pedrosa deve ter recebido, acredito, vários. Então vamos continuar fazendo isso. Pedrosa, você para nós é uma referência e
queremos, acho que você não estava na mailing list, né? Na mailing list do comitê. Vou incluí-lo agora definitivamente. E o Rui Altieri também. Rui, você vai receber um pouco mais de mensagem na sua caixa postal ali de entrada. Qualquer coisa... Fico feliz. Fico feliz com vamos isso. participar dessas discussões e também ajudar na elaboração desse novos posicionamentos da academia, que o Menel depois leva ao Congresso, distribui aí no FASE, e temos conseguido coisas importantes, contando com a presença aí e a participação de vocês, mais do Rui Altieri e do Paulo Pedrosa. Vamos melhorando e ninguém segura esse trem. Com isso, me despeço a todos. Antônio Miller, muito prazer em vê-lo. Abraço a todos, então. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Abraço. O prazer é meu. Tchau, tchau. Abraço a todos. Grande abraço.